Oi, turma! Vamos dar continuidade à nossa sequência de estudo. Na nossa última aula, nós vimos as ideias da divisão, inclusive eu até deixei na tela para vocês 4 exemplos que eu solicitei que vocês fizessem a resolução e depois mandassem para que eu verificasse se estava correto ou não, ok? Nós vamos dar início agora ao estudo da potenciação, para que depois a gente entre em raiz quadrada, certo? Se vocês ouvirem algum barulho de galo cantando ou movimento, é porque ainda é bem cedinho nesse momento que eu estou gravando. Aqui para mim ainda são 5h40. E desculpem qualquer coisa, ok? Em relação ao barulho. Quando a gente estuda potenciação, primeiramente a gente tem que entender os elementos que compõem essa operação. Esse número aqui, ele é chamado de base. E é ele quem vai se repetir quando a gente transformar isso aqui em um produto, em uma multiplicação. Esse número aqui, ele é o nosso expoente. É ele quem ordena quantas vezes esse aqui se repete. E esse aqui, que é o nosso resultado, ele é chamado de potência. Eu já coloquei um exemplo que inclusive está resolvido, mas eu vou mostrar para vocês como vocês procederiam para poder calcular, combinado? O 3 está na minha base. Isso significa dizer que esse 3, ele vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Mas por que 2 vezes? Porque aqui em cima eu tenho um 2. Esse 2, vocês vão se habituar a chamar ele de quadrado. Como assim quadrado? 3 elevado ao quadrado. Então, reparem que eu fiz 3 vezes 3, que totaliza 9. Alguns alunos cometem um erro que eu vou logo apresentar para vocês, que é para evitar que isso aconteça, tá certo? Alguns alunos, quando nós professores passamos em sala de aula potência, o que os alunos imaginam, o que os alunos compreendem? Que ele vai pegar esse número e multiplicar por esse. Então, simplesmente ele faz assim, ó, 3 multiplicado por 2 igual a 6. E não é. Esse número 2 aqui, ele indica quantas vezes esse 3 vai se multiplicar por ele mesmo. Um outro exemplo, se eu tivesse 3 elevado ao cubo, porque na potenciação vocês vão se adaptar a chamar o 2 de quadrado e o 3 de cubo. Esse 3 indica que esse aqui vai se repetir 3 vezes, então nós teríamos 3 multiplicado por 3 e multiplicado por 3. Veja só, ele apareceu 3 vezes por conta deste aqui. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, é isso que é potenciação. Isso sempre será transformado em um produto. E esse produto você resolve e encontra o seu resultado, que nós vamos se habituar a chamar de potência, tá certo? Aqui foi apenas a introdução, nós temos uma continuidade. Só um momento, só para regular a imagem. Se vocês analisarem, aqui a gente tem a leitura das potências. 2 elevado a 5. Errado. A maneira de se ler é 2 elevado à quinta potência. Ah, mas como nós resolveríamos isso aqui? 2 elevado à quinta potência. Você repetiria o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha só. Eu fiz um produto onde o 2 se repetiu 5 vezes. Mas como eu identifiquei quantas vezes eu tenho que repetir o 2? Olhando para o meu expoente 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Lembre do que eu falei para não cometer o erro. Alguns alunos vão fazer isso, ó. 2 vezes 5 igual a 10. Não é. Potência se resolve dessa maneira e não dessa. Por isso que eu estou alertando sobre o erro. 3 elevado à quarta potência. Para desenvolver, nós teríamos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, nós teríamos o total de 81. Eu disse que vocês iriam se habituar a chamar o 3 de cubo, não é verdade? Ó, quando você tem um número elevado à terceira potência, você tem duas maneiras de falar. Ou você diz o número que está na base elevado à terceira potência, ou o número que está na base elevado ao cubo. Olha só, 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. E como se resolveria? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Eu coloquei esses dois exemplos próximos, gente, só para vocês conferirem uma coisa. Observem bem. 3 elevado à quarta potência resultou em 81. E 4 elevado à terceira potência resultou em 64. Então, cuidado, isso aqui não é a mesma coisa, tá certo? Fiquem alerta para isso. 5 elevado à segunda potência ou 5 elevado ao quadrado, que é o mesmo que você ter 5 vezes 2? Não, isso aqui é erro. Ok? Isso aqui não é permitido em potenciação. 5 ao quadrado é o mesmo que você ter o 5 multiplicado por ele mesmo, duas vezes, ó. Ele aparece duas vezes por conta do 2. Isso aqui vai totalizar em 25, ok? Então, sempre fiquem atentos nesse quesito. Geometricamente falando, a gente vai abordar o quadrado e o cubo. Observem, aqui é um quadrado. Quantos quadrinhos eu tenho na lateral desse quadrado? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu escrevo o 4 e em cima dele eu escrevo um 2 como expoente. 4 ao quadrado, eu já mostrei que é o mesmo que 4 vezes 4. Olha só, o 4 apareceu quantas vezes? 2, de acordo com o meu expoente. E 4 vezes 4 vai resultar em 16. Ou seja, se você for contar quadrinho por quadrinho que está nesse quadriculado, você vai encontrar 16. Quando se trata de um cubo, aqui era um 2, porque era um quadrado. Aqui não. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3 na base. Como ele se trata de um cubo, então ele vai ser elevado ao cubo. Novamente, ó, quando era um quadrado, meu número foi elevado ao quadrado. Agora que se trata de um cubo, meu número está elevado ao cubo. Desenvolvendo 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, veja só a diferença, entenda bem, porque a próxima imagem que nós vamos ver, vocês irão realizar, ok? Quando eu retiro, nós temos aqui quadrados e cubos, ok? Observem, vou pegar esse exemplo e esse. Aqui é um quadrado. Quantos números eu tenho? Quantos quadrinhos aqui eu tenho na lateral? 2. Então, ele fica 2 ao quadrado e a gente resolve. Mas aqui é um cubo.
E ele também tem 2 quadrinhos aqui na lateral. Mas por se tratar de um cubo, a gente vai ter 2 ao cubo e resolve. Então, analisem, reproduzam no caderno se conseguir. Se não conseguir reproduzir a imagem, não tem problema nenhum. Vocês podem colocar apenas a resolução, ok? A nossa aula para por aqui. Nós vamos continuar com raiz quadrada. Um forte abraço. Obrigada pela atenção de vocês.